A minha carreira ela é pouco usual, assim, ela é uma viagem heterodoxa, porque me formei em Direito, né, e ainda na faculdade comecei a trabalhar em História de Advocacias. Aí fui estagiário, no escritório tributário, fui no escritório civil, num deles tinha uma administradora de imóveis, e eu percebi que tinha uma oportunidade de negócios muito grande ali, era um advogado que já tinha uma certa idade, um cara brilhante, e ele entendia a administração de imóveis como um evento secundário, na medida que ele era um advogado, era mais preocupado com as causas cíveis, comerciais dele. E eu pedi para ele uma ajuda, se ele, na verdade, oferecia ajuda, se ele me deixava tocar a administradora dele. E aí tinha renovação de aluguel, revisão, locação de imóveis novos, venda. Ele falou, tudo bem. E eu falei, mas já que esse negócio está meio mortinho aqui, se você me permitir, eu queria ser sócio aqui. Ele falou, tudo bem, mas eu queria que meu filho fosse seu sócio também. Então eu tinha, sei lá, 20 anos e me tornei empresário dentro de uma história de advocacia, ainda como estagiário. O negócio andou super bem, a gente começou a evoluir, comecei a ganhar muito dinheiro para um jovem, né, na época, né, foi surpreendente para mim. Eu não venho de família rica, longe disso, meus pais são pessoas, meu pai era comerciante, minha mãe foi fonoaudióloga, mas então eu sempre fui trabalhar, assim, minha vida sempre foi com dinheiro muito contado. Depois comecei a ter dinheiro, achei uma coisa incrível na faculdade, se sente super importante. E aí comecei a tocar minha vida. Em determinado momento, tinha um cartaz na faculdade do Banco Pactual, à época era só Pactual, hoje em dia BTG Pactual, e dizia, procuram-se cérebros. E vou enviar currículo resumido e tal. E eu já, jovem, como boa parte dos jovens, bem arrogante, e me sentindo no máximo poderoso, eu falei, não vou resumir meu currículo, nada. Então, todos que quiserem aprender aí sobre como fazer um currículo, não aprendam com o que eu vou dizer agora, porque foi um currículo gigante, coloquei que eu tocava piano, que fui professor de teatro, que era empresário, fui num currículo de 3 páginas para um garoto de 20 anos, também desnecessário, para não dizer que sem qualquer fundamento. Mas, por alguma sorte dessa da vida, a pessoa deve ter achado graça e me chamou para uma entrevista no Banco Pactual, um banco que estava começando na época, 1989. Então, o banco iniciando, ele tinha acabado de conseguir a carteira de banco. E eu fui lá, com uma entrevista, fiquei encantado com o que eu vi, era um espaço absolutamente meritocrático, sem salas, com as pessoas interagindo, num mercado dinâmico, agressivo. E, assim, fui selecionado, era uma vaga na área jurídica, eu ganhava na época, sei lá, 13, 14 salários mínimos, me ofereceram um salário mínimo. E eu topei, porque eu falei, porra, isso aqui é o futuro. E aí voltei a ter o dinheiro mais contado, mas foi uma experiência incrível. Peguei o Pactual no momento que ele estava nascendo e foi muito importante para mim. Eu comecei na área jurídica, como trainee na área jurídica, depois virei advogado pelo Banco Pactual, efetivamente. Me tornei gerente jurídico lá e depois diretor jurídico, né, do banco. Em determinado momento, quando eu tinha uns 23 ou 24 anos, o meu chefe à época foi chamado para ser vice-presidente geral do banco, subi, né, eram vários andares, para a área onde ficava a área comercial, eu estava no back-office, e numa festa de Natal, né, estava na época natalina, é bom lembrar de histórias natalinas, o presidente do banco junto com ele, que era meu chefe, meu chefe era o COO, então eu cuidava de todas as áreas de back-office e operacionais do banco, contabilidade, gerencial, liquidação de operações, na época mal tinha RH, mas era DP, o próprio jurídico, controladoria, administrativo, copa, cozinha, roupa lavada, estava tudo lá. Era metade da empresa. E me chamaram nessa festa, falaram, tem uma notícia para te dar, nós estamos chamando aqui o seu chefe para ser o vice-presidente geral do banco. E você vai ser convidado para assumir a posição dele e também como sócio da empresa. Então, eu tinha 24 anos e estava recebendo um convite para ser sócio ali do Banco Pactual. E eu falei, ótimo, né? Então, você vai responder aqui para o comitê executivo e tal. Eu falei, beleza, como é que a gente vai comunicar isso à empresa? Ele falou, não, ele vai começar amanhã lá, nós vamos informar e nós não vamos falar nada a seu respeito. Eu falei, como assim? Não, agora você tem o ônus de responder né, como diretor de operações do grupo, mas você não vamos avisar, você vai ter que conquistar esse direito. Então foi a primeira lição que eu tive na vida, era uma mesa central no andar que a gente estava, mesa de comando, tinha a secretária, tinha a mesa que era uma cadeira que rodava, assim, como a do Capitão Kirk, então você via toda a tua espaçonave ali, atrás tinha um outro lugar para você passar as ordens e tal, eram 3 mesas, e eu ficava numa mesinha ali, cantinho ali, e eu falei, bom, continuei na minha mesinha.
E fui interagindo com as pessoas e tentando ganhar a confiança das pessoas. Foi uma lição de que o que é importante na vida é a legitimidade, né, da sua função, não a legalidade. O cargo pouco importa. Uma lição que eu levei para o resto da vida. Tanto é que aqui na nossa empresa ninguém usa crachá. Você é o que você representa, aquilo que você produz. E naquele momento eu aos poucos fui ganhando a confiança, comecei a sentar uma horinha ali, 2, 3, até que um momento eu estava sentado, ninguém reclamou, todo mundo entendeu que eu merecia aquela posição, e assim começou minha carreira no mercado financeiro com um aspecto mais amplo. E aí eu não era mais advogado, né? Minha carreira tinha dado uma mudança e eu tinha um cargo maior, efetivamente. Dali eu fiquei quase 9 anos no Pactual, saí, tirei um período sabático, depois que eu saí, furei a orelha, fui tocar violão, aprendi a velejar, fui curtir um pouco a vida, uma coisa que eu fiz da minha vida inteira, eu nunca saí de um emprego para outro, como algumas pessoas fazem com relacionamentos, né? Já tem um novo relacionamento, vai para lá. Eu sempre saí porque eu gosto de me dedicar aos lugares onde eu estou até o fim. Não consigo dividir meu pensamento. Então eu saí para ver o que ia acontecer. Eu já tinha encerrado um ciclo. E eu entendo que as coisas têm ciclos. E eu saí e aí recebi uma proposta para o Banco Bozano Simonsen, que iria comprar um banco estatal, no caso era o Banco Meridional, e o que me atraiu foi exatamente a possibilidade de trabalhar com varejo. Eu gostava e gosto de trabalhar com pessoas e processos, e eu tinha lá, sei lá, no Pactual 250, 300 funcionários, passaria a ter, no primeiro momento, 7.000 funcionários ou 8.000 funcionários. Que tinha um banco estatal para fazer um turnaround, para administrar e trazer uma visão de banco de investimento para ele também, além da minha posição no próprio banco de investimento, Banco Bozano Simonsen. Fui para lá, o desafio foi incrível, fiquei um bom tempo lá, acho que uns 3 anos, até que a gente foi vendido, o Banco Bozano Simonsen foi vendido para o Banco Santander. Foi feita uma oferta para mim, para ir trabalhar no Santander, eu fui assumir no Banco Santander uma função de vice-presidente da área de médios, que eles chamam. Também era uma área de meios, nada mais é do que as áreas que não são de front office. E foi uma experiência aí, eu já tinha, portanto, uma experiência no banco privado, nacional, passei por uma experiência num banco, tive a experiência de trabalhar com um banco ex-estatal, mas que tinha uma função estatal, um banco de varejo, que eu não tinha tido essa experiência, e aí passei para o banco de varejo internacional, que também tinha um banco de investimento, que também era responsável. Aqui no Santander 1 ano, saí do Santander, tinha um contrato de 1 ano, terminei o contrato, não quis renovar efetivamente. Não me adaptei muito à cultura, ficava mais em São Paulo naquela época, naquela época minha família estava toda no Rio, eu não quis me mudar, terminei meu contrato, sem nada para fazer, mais um período sabático, e aí entrei numa posição interessante na vida das pessoas, como pessoas podem se julgar, eu era jovem, já tinha atingido um cargo alto, né? Já tinha sido CEO de empresas e sócios e banqueiro e tudo mais, mas era muito jovem. Ela devia ter 29, 30 anos. E era difícil conseguir uma função dessa num segmento normal da indústria financeira, bancos de estrangeiros que não me conhecessem, o Santander me comprou, né? Então era difícil conseguir cargo desse tamanho. Senti que os headhunters me falaram, toca a bola pro lado, eu abri um escritório de advocacia, voltei a advogar. E aí com uma visão distinta, eu sou um estudante livre de psicologia e de mitologia, e achei que podia desenvolver uma área de negócios que utilizasse essas ferramentas, interseção entre direito e psicanálise. Comecei a fazer acordo de acionistas em empresas familiares, uma ideia de dançando com a família, que é uma maneira de interagir com a família, mas convergir para um instrumento jurídico final e treinar os sucessores da empresa para novas gerações, né, passassem efetivamente ao comando daquelas empresas. E aí fiquei nessa história há alguns anos, até o momento em que eu recebi uma proposta para, naquele momento, foi uma coisa concomitante. Eu fui chamado para ser vice-presidente do Flamengo de marketing e planejamento, eu sou rubro-negro de carteirinha, então fiquei lá no escritório, mas também era vice-presidente de um clube como é o Flamengo, com 40 milhões de torcedores, uma experiência incrível na minha vida. Dali tive uma proposta da Ágora Corretora, que era a maior corretora de varejo daquela época, me chamou para ser sócio lá. Eu tinha um escritório de advocacia, falei, olha, tem meus sócios aqui, falei, a gente compra o escritório. É comprado no meu escritório, fui incorporado numa corretora, deve ser a primeira vez que uma corretora incorporou um escritório de advocacia. E naquele momento eu comecei a reorganizar a Ágora, planejar para o crescimento dela efetivamente. A Ágora aumentou o seu tamanho, foi o maior home broker do país por anos. No último ano, eu fiquei quase 8 anos na Ágora, no último ano eu fui presidente da Ágora, eu chamado diretor superintendente. A gente acabou, depois desse último ano, sendo vendido para o Banco Bradesco,
uma história longa, né? Depois o Bradesco comprou a gente, eu fui comprado, por assim dizer, eu era o presidente, tinha que fazer a integração com o Bradesco. Fiquei 1 ano no Bradesco, cumprindo meu contrato, na transição necessária para o Banco Bradesco, que comprou a Ágora. De lá terminou meu contrato, eu também não quis continuar no Bradesco, e aí eu fui convidado para reestruturar uma empresa familiar, que é a Brasif, que era dona dos free shops, tem uma área de economia real, tinha máquinas pesadas, agropecuária, indústria genética. Eu nunca tive uma experiência em economia real, achei que era um ciclo interessante para ter. Também tinha uma área financeira lá pequena, a family office deles. Reorganizei aquilo tudo, fiquei 1 ano, saí de lá e aí cheguei onde estamos, depois dessa longa caminhada aqui na Genial. Na verdade, fui para o Brasil Plural, né? Entrei como sócio, membro do comitê executivo. Fizemos do zero um banco, né? Criamos o banco, depois o banco se expandiu, acabou comprando uma empresa com a Geração Futuro, que depois foi reestruturado, virou a Genial Investimentos, então onde eu vim depois ser o CEO da empresa. Então uma longa carreira, divertida, com vários ciclos, mas sempre começando um ciclo, aproveitando o ciclo e fechando um ciclo. Outros virão.